Sem dúvidas, um dos maiores segredos da humanidade estão contidos em um livro chamado o Kybalion. Um livro que menciona 7 leis universais que regem todo o universo. Leis que se aplicam tanto ao mundo material quanto ao mundo espiritual. E o mais intrigante de tudo isto é que os segredos contidos no Kybalion só chamarão a atenção daqueles que realmente tiverem uma preparação espiritual para receber os preceitos que ele transmite. Será que você é um dos escolhidos? Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com as 7 leis cósmicas que regem todo o universo e que por muito tempo foram escondidos da humanidade. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Antes de adentrarmos no assunto, o canal do Braga agradece à editora Pensamento, que gentilmente nos concedeu em primeira mão o exemplar da primeira edição do livro intitulado Para Entender o Kybalion, da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão Maia. Então, caso queira compreender melhor as leis que irei citar neste vídeo, vale a pena adquirir este livro. No mundo que vivemos existem inúmeros mistérios, segredos que são desconhecidos da humanidade e que ao longo do tempo se perderam por conta da ignorância humana. E com isto, muitos conhecimentos que poderiam explicar os diversos fenômenos que ocorrem em nosso planeta acabaram se sendo ocultados do resto da humanidade. E um destes segredos são os mistérios contidos no livro O Kybalion. É claro que os antigos mestres sabiam que as grandes massas mundiais não podiam lidar com tais conhecimentos, e assim acabaram registrando muitos segredos de forma sutil e subliminar em diversas obras, tais como livros, construções arquitetônicas, desenhos, pinturas, enfim, tudo isto para que o homem do futuro, que certamente esteja em um grau elevado de consciência, possa de fato compreender que além da matéria física que vivemos, existe o mundo espiritual. E assim, possam de fato compreender nas entrelinhas os rastros deixados pelos mestres dos grandes enigmas do universo. E hoje, sabemos que pelas escrituras sagradas da Bíblia é dito que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e nada oculto que não fosse revelado. Com isto, compreendemos que é chegada a hora em que muitos escolhidos que estão sobre a terra abrirão-se ao entendimento dos grandes mistérios espirituais, que certamente transcenderão a evolução da consciência humana a um nível jamais visto sobre o planeta Terra. E como é dito no livro O Kybalion, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Será que você é um dos escolhidos? Quando iniciamos a leitura do livro O Kybalion, logo nos deparamos com uma sentença um tanto intrigante. Lá é dito que os mistérios contidos no livro só chamarão a atenção daqueles que realmente estiverem preparados para os segredos que ele transmite, pois de fato o Kybalion não é um livro qualquer. Muitos especuladores atribuem que o livro teria sido escrito pelo escritor William Walker Atkinson. No entanto, de fato sua autoria nunca fora comprovada, pois William nunca se declarou como autor do mesmo, e nisto se reside um grande enigma.
Embora a autoria do livro seja atribuída a um pseudônimo de 3 escritores, denominados de os 3 iniciados, os conhecimentos deste teriam sido escritos por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E assim, se resulta na conclusão de que o Kybalion teria sido escrito por ninguém menos que um grande mestre da antiguidade, chamado Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus era considerado um homem 3 vezes sábio. Suas ideias e conhecimentos estavam muito além de sua época. E há quem diga que este de fato não era um ser humano, visto que muitos de seus conhecimentos só puderam ser comprovados com o avanço do descobrimento da física quântica dos tempos atuais. Hermes teve sua contribuição à humanidade com 36 livros sobre teologia e filosofia, além de 6 livros de medicina. Porém, todas estas obras foram perdidas ou destruídas após invasões ao Egito. Estima-se que Hermes Trismegistus teria sido a inspiração de diversos pensadores da antiguidade, tais como Sócrates, Platão e Aristóteles. Sua filosofia é chamada de conhecimentos herméticos. Hermes Trismegistus era considerado o mensageiro dos deuses, e muitos o associavam sendo o próprio deus egípcio Thoth, portador do conhecimento sagrado. Porém, há quem diga que Hermes seria um dos mais notáveis personagens bíblicos do Antigo Testamento, José do Egito, o qual teria recebido vários conhecimentos divinos. No entanto, a relação dos conhecimentos sagrados remontam a uma época muito mais antiga da humanidade e fazem correspondência ao profeta Moisés, que recebeu os princípios da Cabalá, um conhecimento adquirido diretamente do próprio Criador, e assim teria se originado o livro O Kybalion. A palavra Kybalion possui a mesma origem da Cabalá, cujo significado é receber a luz, ou receber a revelação, ou ainda tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. O Kybalion é um livro tão enigmático que certamente só os escolhidos de fato lhe darão a devida atenção, uma vez que somente os escolhidos estarão preparados para os preceitos que ele transmite. No livro é relatado que o mundo, o universo, tanto físico como espiritual, é regido por 7 leis universais, que são conhecidos como os 7 princípios herméticos. O princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio da vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito, e por último, o princípio de gênero. Conheça agora em detalhes cada um destes princípios e saiba como eles influenciam o mundo e, consequentemente, sua vida. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A lei do mentalismo diz que o universo do qual fazemos parte é desprovido dos pensamentos de Deus. Dessa forma, tudo o que existe e que venha à existência se deve ao fato de que o Criador neste exato momento esteja pensando. O universo e tudo o que nele há funciona como um imenso pensamento divino. Tudo o que existe está dentro do todo, dentro da mente do Criador. E dessa forma, o todo é o único verdadeiramente a existir. E nós, frutos de seus pensamentos, de forma que quando ele pensa, tudo passa a existir. É como se o universo e toda a matéria presente nele fossem neurônios de uma mente. Assim, sendo um universo que é consciente e que pensa. Dentro desta mente, todo o conhecimento flui e também reflui. Não se pode fugir do todo, pois estamos dentro de Deus, e dessa forma Ele está presente em tudo. O tudo é o todo, e o todo está em tudo.
Tudo é pensamento, tudo é mental. Da mesma forma que o Criador pensa e todas as coisas vêm à existência, o homem sua imagem e semelhança. Este nada mais é que um pequeno universo, e o mundo à sua volta a expressão de seu universo interior. Todas as coisas criadas pelo homem, primeiramente surgiu em sua mente, no plano mental, e assim pensamos e criamos. No entanto, sabemos que tudo o que pensamos, de fato, está sendo criado em alguma realidade do universo, seja em dimensões paralelas de nossa realidade, bem como físicas e espirituais. Nada pode surgir em nossa mente, a não ser que de fato exista em algum lugar. Então, tenha cuidado com o que você pensa, pois de fato está sendo criado em algum lugar e corre-se o risco de se manifestar em sua própria realidade terrena. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esta é a lei que lembra-nos que vivemos em mais que um mundo. Tudo o que está na terra é semelhante ao que existe no espiritual. E como é dito nas Sagradas Escrituras, tudo o que é ligado na terra está ligado no céu. E tudo que é desligado na terra também é desligado no céu. O princípio de correspondência diz que tudo o que acontece aqui no mundo físico, primeiramente, acontece no mundo espiritual e logo se reflete na matéria. O princípio da lei da correspondência diz que aquilo que é verdadeiro no macrocosmo é, consequentemente, também verdadeiro no microcosmo e vice-versa. Sendo assim, é possível aprendermos diversas verdades do cosmo somente observando como essas coisas se manifestam em nossas vidas. Antes de uma pessoa adoecer, algo no mundo espiritual tem que acontecer. E assim, esta se manifesta em correspondência com aquilo que está em cima, é como aquilo que está embaixo. Da mesma forma, a cura. Esta tem que acontecer primeiramente no espiritual, para que assim possa manifestar-se no mundo físico. A vida de cada pessoa nada mais é que uma manifestação do que internamente está lhe ocorrendo, ou seja, um reflexo do que existe dentro do seu universo interior. Quer mudar de vida para uma realidade melhor? Mude o seu universo interior. Seja alegre, se perdoe, se ame, seja grato, ajude alguém. Busque o conhecimento. Pequenas mudanças internas logo refletirão em sua realidade exterior. Quer entender o grande universo? Comece compreendendo as pequenas coisas. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O universo está em um constante movimento vibratório e o todo se manifesta por este princípio. E assim, todas as coisas se movimentam e também vibram, sempre com o seu próprio regime de vibração. Nada no universo está em repouso. É comprovado cientificamente que não existe matéria sólida, somente energias vibrando. Se observarmos um átomo, veremos que o mesmo é constituído somente de pura energia. E verás que tudo se movimenta, os elétrons, prótons e nêutrons. Nada está parado, até mesmo uma pedra no chão. Parece que está inerte, mas em constante movimento. O mundo se transforma dia após dia, tudo está vibrando. O princípio da vibração diz que atraímos coisas de acordo com a frequência vibracional que apresentamos. E assim, tudo o que nos acontece de bom ou de ruim, acontece de acordo com nossa vibração. Atraímos bênçãos ou maldições quando vibramos em determinadas frequências. Esta pode ser de fato uma das leis que mais influenciam nossas vidas.
Tudo o que pensamos, falamos ou fazemos gera uma vibração, pois nada está parado, e com isto atraímos a realidade vivenciada, seja de coisas boas ou ruins. Queres mudar de vida? Então reflita em qual vibração você está operando. Uma simples mudança de pensamento pode de fato alterar sua frequência vibracional. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esta lei hermética mostra que a polaridade tem dualidade. Os opostos são a representação da chave de poder do sistema hermético. Além disso, nesta lei vemos que tudo é dual. Opostos são somente extremos de uma mesma coisa, porém em graus diferentes em uma mesma escala. Com isto compreendemos que aquele que percebe e aquilo que é percebido são duas extremidades de uma coisa só. A realidade observada, bem como aquele que a observa, são na verdade a mesma coisa. A ausência de um é a ausência de ambos, e a ausência de tudo revela a presença da única realidade. Como pode a luz encontrar a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. Como pode alguém encontrar sua própria origem? A origem só é revelada quando existe a ausência daquele que a procura. Removendo aquele, revela-se esse. E assim, tudo é um com o todo, porém, manifestando-se em diversas polaridades. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio nos mostra que tudo sofre oscilações. Hoje você pode estar bem-humorado, amanhã nem tanto. Uma civilização cresce, porém, quando se chega ao seu auge em determinado tempo, esta começa a cair. E por assim, outra civilização se torna eminente. Da mesma forma que o pêndulo da vida vai para a esquerda, esta se volta em direção à direita. E há pessoas que tentam manipular esta lei com conhecimentos ocultos, que é a magia, e faz o pêndulo da vida oscilar mais para o lado bom. No entanto, se esquecem que o ritmo tem que ser seguido, e ele se volta na mesma medida e intensidade para o lado do mal, e nada pode ser feito para evitá-lo. Podemos dizer que este princípio se manifesta por meio da criação e da destruição. Tudo na vida tem o seu ritmo, altos e baixos. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Segundo este princípio, o acaso não existe coincidências. Portanto, nada acontece por acaso. Este seria apenas um termo dado para um fenômeno que existe, mas do qual não conhecemos a origem. Ou seja, chamamos de acaso aqueles fenômenos que não sabemos a qual lei se aplica. Sempre há uma causa para todo efeito. Além disso, toda causa, por sua vez, acaba sendo o efeito de alguma outra causa. Isso significa que o universo gira em função de escolhas feitas, ações tomadas, que geram consequências. Estas consequências seguem gerando novas consequências ou efeitos. Este princípio de causa e efeito é considerado polêmico, pois responsabiliza as pessoas de serem responsáveis por todos os seus atos.
Contudo, é um princípio que acaba sendo aceito em todas as filosofias de pensamento. Ele também é conhecido como karma. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Segundo esta lei, os princípios da atração e da repulsa não existem sozinhos. Um depende do outro. É como um polo positivo, que não se cria sem um polo negativo. Uma lâmpada não dá a sua luz, se não houver um polo positivo e negativo para que esta funcione. Uma criança não vem à existência, se não houver a interação dos gêneros masculino e feminino. Todo homem tem o seu lado feminino, toda mulher o seu lado masculino. Cada lado de nosso cérebro possui habilidades genéricas. O lado direito é associado a práticas essencialmente femininas, artes, criatividade, intuição, recepção, complacência, enquanto que o lado esquerdo está associado à essência masculina, lógica, razão, método, linguagem, ação, agressividade. E assim, o universo revela-se as naturezas Yin e Yang, masculino e feminino. A fusão destes nada mais é que aquele que tudo cria, o Criador do universo. Com isto, concluímos que todas estas leis nada mais são reflexos de uma mesma coisa. Da mesma forma que Deus cria o nosso universo, nós, semelhante a Ele, também podemos cocriar a realidade que observamos. Pois conforme diz as Sagradas Escrituras da Bíblia, somos pequenos deuses. O Kybalion ensina que podemos transmutar de modo mental tudo o que nos acontece, tudo o que nos afeta, pois nossos pensamentos, palavras e atitudes têm poder. Estes ensinamentos herméticos vêm de uma sabedoria muito antiga e divina. Quando estudados e aplicados na vida cotidiana, podem explicar diversos fenômenos de nossa realidade, amenizando conflitos internos e nos dando uma visão de maior entendimento da vida, de um modo que nos faz alcançar níveis mais elevados de consciência. Pois a grande verdade é que todos somos um, o Kybalion. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!